Bom dia, meu povo. Bom dia, mulheres corajosas, valorosas que me acompanham aqui nessa live, na nossa sexta live, e que hoje nós falaremos, né, sobre intercessão. Intercessão, né? E vamos falar sobre a diferença também entre intercessão e oração. Thaísa, bom dia, que já está aqui com a gente. Obrigada por sua presença. E nós vamos basear o nosso estudo de hoje em Ezequiel. Ezequiel será, graça e paz, Thaís, será o nosso texto básico, né? E outros textos também nós estaremos falando, mas Ezequiel vai ser o primeiro, né? Também intercessão também é um assunto bem profundo, né? Que em 15, 20 minutos a gente não consegue falar tudo, mas só aquilo mesmo que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês, tá? Então, Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30 diz assim: Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Esse texto aí, que é um texto praticamente que todo mundo vai falar de intercessão usa, e eu quero falar sobre a brecha, sobre essa brecha, sobre este muro, que o que representa, né? Uma cidade, naquela época, era construído um muro ao redor da cidade. Então, quando tinha buracos, né, brechas nesses muros, essa cidade ela ficava vulnerável ao inimigo, não só ao inimigo, mas também a outras coisas que pudessem invadir, até mesmo animais, né, que pudessem invadir aquela cidade. Então, era necessário que se tivesse a reparação dessas brechas. E enquanto não acontecesse a reparação, pelo menos que tivesse alguém, um guarda, vigiando no lugar perto, próximo àquela brecha, para que eles não pudessem ser invadidos, para que o inimigo não entrasse naquela cidade. Então, esse pano de fundo que a gente está falando aqui, ele é para representar a oração intercessória, que é diferente da oração que nós fazemos todos os dias, né? Então, existe uma luta que não é contra Deus e o diabo, porque Deus já venceu, o diabo é derrotado, mas que o inimigo ele quer destruir, né? Então, Jesus veio para destruir as obras do diabo. E o intercessor e a oração intercessória, ela vai ser esse soldado que se coloca nessa brecha, que defende a cidade, né? Que está vulnerável por causa da brecha, e vamos representar assim que essa brecha ela é causada pelo pecado, por iniquidade, e que às vezes a pessoa que nós estamos nos posicionando para orar, para interceder por ela talvez não tenha nem forças para se proteger. E a gente se coloca nessa posição de guerra contra o inimigo, porque cremos que ele é derrotado e que todo o poder foi dado a Jesus Cristo, todo o poder foi dado ao nome de Jesus, e nós como igreja, nós utilizamos o nome de Jesus para guerrear contra Satanás, né? Então, Efésios 6, de 10 a 19, eu vou ler só o versículo 12, que diz assim:
pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a gente observa aqui que existe uma luta? Existe, né? E é contra seres humanos? Não. É contra o diabo, é contra essas potestades que estão ao nosso redor procurando a quem possa tragar. Então, a oração intercessória vai ser esse posicionamento que a gente se coloca para defender, né, ou defender ou atacar o inimigo, que é derrotado, que não tem poder, mas que faz medo, né? Ele só gosta de fazer medo nas pessoas. E nesse texto de Efésios, o interessante é que ele fala dessa luta e ele vem falar também da armadura que eu preciso vestir para me defender e para atacar. Então o texto é bem esclarecedor, né? Aí ele vai falar da verdade. Aí quando ele fala da verdade, vocês podem ler o texto todo, né? O capítulo 6, do 10 ao 19, quando ele vai falar da verdade, Jesus é a verdade. E quem é o pai da mentira? O inimigo. Então ele sempre fala, vai usar mentira, né? E também vamos ver o evangelho, a missão de pregar o evangelho da paz. Vamos ver a fé. Nós até falamos sobre a fé um pouco quando falamos sobre salvação. Então, é preciso que o intercessor, que é o cristão, que tem Jesus, né, que entendeu o seu propósito nessa terra, ele entenda que ele precisa se armar de fé contra o inimigo. E ele precisa da salvação. Então, olha, nós falamos sobre salvação e você entendeu o que aconteceu com você. Então, agora você tem esse propósito que você tem em mãos, você tem a autoridade dada por Jesus Cristo para enfrentar o inimigo, porque você foi salvo e você deseja que outras pessoas sejam salvas. E a palavra de Deus. Nós não podemos enfrentar o inimigo sem conhecer a palavra de Deus, uma vez que ele conhece muito bem e ele vai fazer gracinhas, né? Como ele fez com Jesus Cristo, vai fazer gracinhas com a palavra de Deus. Então nós, como intercessores, como pessoas que entendem que precisam se colocar na brecha por outras pessoas, pessoas que entendem que precisam se posicionar no nome de Jesus para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas. Então, a intercessão, ela não é aquela oração que você faz por sua vida, mas é aquela oração que você faz pela vida das pessoas, das outras pessoas. Então, é um momento onde eu deixo de ser tão egoísta, paro de olhar só para mim, paro de olhar só para os meus problemas e eu começo a me posicionar, a ajudar as outras pessoas. O intercessor é aquela pessoa que ama o outro. Ele quer ver aquela pessoa liberta, ele quer ver a salvação da outra pessoa. É aquela pessoa que não fica remoendo seus próprios problemas e está toda hora pedindo as mesmas coisas, os mesmos pedidos de oração, mas é alguém que tem intimidade com Deus. E ele, por ter intimidade com Deus, ele gosta de ajudar as outras pessoas. E como ele sabe que a arma da oração intercessória é eficaz, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo é que foi justificado pelo sangue de Jesus. E essa oração pela fé, com fé, pode muito em seus efeitos. Então, aquela pessoa que, pela fé, ele quer ajudar outras pessoas. E a oração intercessória, a gente precisa diferenciar, né, da nossa oração devocional. Então, eu tenho uma oração devocional que eu vou adorar, que eu vou dar graças a Deus, eu vou agradecer ao Senhor, vou confessar meus pecados, eu vou ter aquele meu momento com Deus, de confessar mesmo, né, os pecados
e de estar ali fazendo a minha súplica por minha família, agradecer pelo pão de cada dia, para que Deus nos livre do mal, daquele mal do dia, né? A palavra de Deus vai dizer, basta cada dia o seu mal. Então, aquele mal que está preparado para aquele dia, eu vou orar e vou falar para o Senhor me livrar daquele mal. Então, essa é o meu momento de oração. Mas quando eu entro em oração intercessória, aí já é diferente. Porque a oração intercessória é quando você se coloca para orar por alguém que talvez não tenha forças para orar. Ela está passando por um momento tão complicado na vida dela. E realmente, essa brecha talvez seja iniquidade, talvez seja pecado, que ela não tem mais forças. Ela está sem ânimo. E você se coloca na brecha por essa pessoa e você começa a orar. E aí, aquilo que o inimigo iria lançar sobre a vida daquela pessoa, ele vai continuar lançando. Só que você tem força em Deus e em Jesus para desfazer aquilo que o inimigo quer fazer na vida daquela pessoa. Mas isso, a gente precisa crer que não é a nossa força, que não é porque nós somos bonzinhos, mas é por causa da autoridade de Jesus Cristo, a autoridade que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E quando você ora e você repreende um demônio, quando você ora e para curar o enfermo, você não tem que pensar, será que ele vai ser curado? Será que vai acontecer? Você tem que ser usado por Deus como instrumento. Então você é esse instrumento que Deus quer usar para abençoar outras vidas. E aí, com fé, a resposta vai acontecer, virá. Mas você não tem que estar preocupado com você, que às vezes eu percebo que as pessoas elas têm medo da oração intercessória porque elas acham que são incapazes de orar e de serem ouvidas por Deus. Mas não é assim. A oração intercessória, você primeiro tem que saber que você se esvazia de você se enche do Espírito Santo de Deus. E quem vai falar e quem vai fazer é Ele. É Ele que vai agir na sua vida. E tem que saber que o poder não é seu. O poder é do nome de Jesus Cristo. E esse nome, essa autoridade que Jesus Cristo recebeu lá na cruz. Quando foi obediente, morreu naquela cruz, ressuscitou. Aleluia. E recebeu essa autoridade e nós recebemos a mesma autoridade em nome de Jesus. E é por isso que a gente fala na oração intercessória o nome de Jesus, porque nós sabemos que o nome de Jesus é poderoso e nós sabemos também que não há força maior do que esse nome. Então, a oração intercessória é um momento de batalha, sim, é um momento de guerra, sim, de luta, sim, mas você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra Satanás, contra o demônio, contra as potestades. E o inimigo, ele gosta muito de se fazer amedrontar, né? Ele gosta de amedrontar. Mas nós temos que entender que todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Ele pode se fazer de bicho-papão, ele pode usar, né, fantasias para nos assustar. Mas o poder está em Jesus Cristo. E é isso que a igreja de Jesus precisa entender. Que se nós, como igreja de Jesus, nos posicionássemos através dessa autoridade que Ele nos deu pelo nome de Jesus, nós ganharíamos mais vidas para Jesus. Mais pessoas seriam curadas. Nossos governantes estariam diferentes. Então, a oração intercessória também é aquela oração que nós fazemos pelos governantes. O problema é que a gente não pode colocar as coisas no âmbito pessoal, mas eu preciso colocar as coisas de maneira espiritual quando eu estou orando pelos governantes. Ou seja, eu preciso entender que existe uma potestade e que ela está governando aquela cidade ou aquele estado ou aquele país e que nós
temos que nos unir em oração para quebrar as forças do diabo, para que ele possa ser enfraquecido e o governo, o reino de Jesus avançar naquele lugar. Então nós precisamos nos unir em oração, nos unir em intercessão para vencermos e a palavra de Deus avançar naquele lugar, na minha cidade, no meu bairro, no meu país. Eu preciso permitir isso, eu preciso me posicionar para isso e crer nisso. Então eu preciso crer que a minha rua é um lugar que será evangelizada, que será livre, né? Liberta das opressões do inimigo, o meu bairro, a minha cidade, o meu país. Mas enquanto nós, evangélicos, cristãos, crentes, estivermos lutando com pessoas ou por pessoas um contra o outro, a nossa luta não vai estar tudo misturado, né? Uma confusão só. E a brecha da cidade vai ficar cada vez maior. Mas nós precisamos nos unir, porque maior é Jesus Cristo. Nós precisamos nos unir pelo governo de Jesus Cristo na nossa cidade, o reino de Jesus se estabelecer na nossa cidade e podermos ganhar vidas para Jesus. Então, nossa mente tem que estar voltada para isso. Nossa mente precisa estar voltada para essa salvação que o Senhor tanto deseja. A palavra de Deus diz, né, que Deus quer que os homens se salvem, que as pessoas sejam salvas. Então, é o momento da gente interceder. Então, é importante orar, muito importante. E a oração, ela precisa ser feita diariamente, sempre se colocando no altar do Senhor. A oração precisa estar sempre sendo atualizada, né? Todos os dias. Ah, mas ele não já sabe o que eu pedi? Deus não já sabe, mas ele quer se relacionar com você. E não é porque ele precisa, é porque você precisa. Porque eu preciso desse relacionamento. Eu preciso me comunicar, eu preciso acreditar. Então é por nós que precisamos orar todos os dias. E é por uma guerra que não é contra o diabo, Deus contra o diabo, porque Deus já venceu, Satanás é derrotado desde o princípio. Mas é uma guerra que nós precisamos lutar para ganharmos vidas para Jesus, para podermos livrar pessoas das garras de Satanás. Tem pessoas aprisionadas por Satanás. É a oração intercessória. É aquela oração que você vai lá e tira essas garras de Satanás das mãos das pessoas, da mão, do pé, seja o que for, das pessoas, e pela fé, no nome de Jesus Cristo, nós somos capazes de conseguir avançar neste reino de Deus. Amém? Então, gente, essa live de intercessão é um clamor, é um pedido. Se levante em intercessão, se levante em oração. Para de se achar o pecadorzinho, para de achar o coitadinho que não pode porque Deus escolheu outras pessoas para isso. Se levante, seja um intercessor. Jesus está voltando, sim, e Ele quer usar a igreja dele com força, com poder para avançar. Então não fica aí, porque Jesus Cristo tá voltando e você se preocupar com as almas no inferno, não. Você precisa se preocupar, sim, que talvez seus familiares, se Jesus voltasse hoje, iria tudo para o inferno, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. E o que você está se importando com isso? Então é importante a gente pensar no nosso papel de interceder, de pregar o evangelho, para que essas vidas, quando Jesus voltar, eu sei que está próximo, mas quando Jesus voltar, essas vidas estejam salvas. Então essa deve ser a nossa motivação, ganhar filhos para Jesus, ganhar almas para Jesus, ganhar filhos para o reino de Deus e não parar. E a gente vai conseguir isso enfrentando o inimigo, sabendo que ele é perdedor, que ele não tem poder, mas que o nome de Jesus vai avançar através da minha vida, através da sua vida. Então se levante, se posicione, seja um intercessor em nome de Jesus. E vamos orar, vamos para o momento da nossa oração.
Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento que tivemos aqui. Te agradecemos porque Tu és um Deus santo. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus presente que se manifesta em nós, que se manifesta no meio de nós. Muito obrigada. Pai amado, que essa live venha motivar, ó Deus, os Seus filhos, aqueles que estão acomodados, para se levantarem como intercessores. Para, ó Deus, em nome de Jesus, podermos usar este nome tão poderoso para libertar pessoas das garras de Satanás. Para, ó Deus, curar os enfermos. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, para sermos usados pelo Senhor para proclamar o Teu Evangelho. Pai Santo, faça de nós guerreiros, ó Pai. Faça de nós pessoas que não têm medo daquele que não tem poder, mas que possamos, ó Deus, nos posicionar como filhos do Senhor, como guerreiros do Senhor, para vencer, ó Deus, e avançar contra as trevas. Não podemos deixar as trevas, ó Deus, assumirem o lugar, ó Deus, que é da luz. Por isso, nós, como filhos da luz, como aqueles que são guerreiros do Senhor, precisamos avançar. Nos ajude a avançar, nos ajude a despertar, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, desperte intercessores em nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, que são corajosas para avançar contra o inimigo, contra Satanás, e podemos ver, ó Deus, a sua luz brilhar no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Ó Deus, também venho rogar ao Senhor por nossos governantes, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito e por todos os outros líderes, ó Deus. Nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, que haja justiça nas mãos deles. Queremos, ó Deus, que haja honestidade nas mãos dele, que haja paz nas mãos deles. Em nome de Jesus, que eles tenham um encontro verdadeiro com Cristo, Pai amado. Ó Santo Deus, que eles venham, ó Pai, a ter um quebrantamento de coração para entenderem, ó Pai, a responsabilidade que têm e que podem ser usados pelo Senhor para abençoar a vida das pessoas. Perfeitos eles nunca serão, ó Deus, mas sabemos que debaixo da misericórdia do Senhor, debaixo da graça do Senhor, eles, ó Deus, poderão realizar muito mais. Por isso, ó Deus, os abençoe. A Tua palavra diz que nós devemos orar, ó Pai, suplicar por essas pessoas, e nós estamos aqui não para apontar o dedo, mas nós estamos aqui para abençoar, para, ó Deus, que o Senhor venha mexer no coração deles, ó Pai, venha quebrantar o coração deles para ouvir a Sua voz e fazer a Sua vontade em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Abençoe a cidade de Parauapebas, de Marabá, de Jacundá, cidades aqui vizinhas a Abel. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que os intercessores dessas cidades e das outras cidades também, ó Deus, que estejam ouvindo essa oração, se levantem, ó Deus, para clamar por essas cidades, para que a sua salvação alcance todas as casas e que em todas as casas haja, Senhor, a Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que é uma escolha da pessoa, mas a nossa responsabilidade é que a Tua palavra, ó Deus, alcance todas as casas, é que a Tua palavra alcance todos os corações, em nome de Jesus. E que o Senhor venha, ó Deus, diminuir, fazer com que, ó Deus, nos lugares onde existe bares, onde existe, ó Deus, prostíbulos, que existam, ó Pai, lugares de venda de drogas, que o Senhor transforme, ó Pai, esses lugares em lugares de bênção, onde a Tua palavra, ó Deus, possa alcançar. Alcance o coração, ó Pai, da prostituta, para que ela sinta, ó Deus, a Tua presença, o Teu amor e a Tua salvação, em nome de Jesus. Alcance, ó Deus, o coração do traficante, do usuário de drogas, para que eles vejam também, ó Deus, a Tua presença, a Tua luz, e saibam, Deus, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que se desviem, Senhor, dos caminhos errados. Pai amado, os abençoe, ó Pai, para que eles enxerguem ao Senhor. Pai Santo, também te pedimos, ó Deus, por pessoas, ó Deus, que estão enfermas. Nessa hora, ó Deus, eu não tenho o nome de algumas pessoas, mas eu sei que ao ouvirem essa oração,
Essas pessoas que estão enfermas, Senhor, vão clamar a Ti. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, uma unção de cura nessa hora. Seja ministrada a essas pessoas e que elas sejam curadas em nome de Jesus. Que, ó Deus, a unção de cura alcance, ó Pai, problemas nos rins, na coluna, dor de cabeça, no estômago. Restaura a saúde dessas pessoas em nome de Jesus. Pessoas que estão com diagnóstico, ó Deus, de dias ou meses de vida, mas o Senhor, que é a vida, vai mudar esse diagnóstico para a glória do Senhor. E vai fazer, ó Deus, em nome de Jesus, com que a vida seja restaurada e que a ministração de cura alcance essas pessoas. E se essas enfermidades forem de ordem espiritual, nós damos uma ordem a Satanás, que ele parta em retirada da vida dessas pessoas e em nome de Jesus elas sejam curadas. Pega, Satanás, tudo que é teu, que está com essas pessoas, e sai da vida delas agora em nome de Jesus. Somente a presença do Espírito Santo de Deus possa agir na vida dessa pessoa, trazendo cura, trazendo restauração física, espiritual e emocional. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos, então é isso. Hoje nós falamos sobre a intercessão, nossa live 6, é a nossa penúltima live, agora a última será que é a 7ª. Nós vamos falar sobre um assunto diferente dos que a gente está falando, né? Mas é um assunto bem importante também, que é sobre casamento. Como anda seu casamento? Como está a sua vida conjugal? Então, amanhã, às 7 da manhã, nós vamos falar sobre casamento. Eu vou convidar uma pessoa para falar junto comigo. O nome dessa pessoa é Pastor Sidney e nós dois estaremos falando sobre casamento. Que quem me conhece, quem nos conhece sabe, nós vamos fazer 30 anos de casado agora em dia 22 de fevereiro. E nós lutamos pelas famílias também, nós lutamos pelo casamento. E nós queremos falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, se você conhece alguém que está com um casamento desestruturado, precisando de ajuda, nós estaremos falando sobre isso amanhã. Casamento. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso, como podemos melhorar nesse sentido. Ok? Então, um bom dia, Deus abençoe a vida de vocês. E essa live vai ser gravada, vai ser disponibilizada no Face, no Instagram. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem com outras pessoas. Distribuam a bênção. Se foi abençoador para você, distribua para outras pessoas. Tchau, Deus abençoe vocês.